Então, gente, vou começar primeiro falando, eu sou Hilda Lopes Pontes, vou me audiodescrever. Eu sou uma pessoa não binária, branca, de cabelo Chanel loiro com franja. Estou com o boné do MST vermelho, com escritos LGBT, uma camisa vermelha com listras brancas e calça jeans. Primeiro eu vou falar assim, bem rápido, né, sobre mim, e vou passar para vocês e vou guiando vocês durante todo esse bate-papo, dizendo mais ou menos o que a gente vai conversar e tudo mais. Eu sou Hilda, eu sou diretora e roteirista, montadora e preparadora de elenco. Também dirijo dois festivais, a Mostra Lugar de Mulher no Cinema e o Lab Queer, que é um laboratório voltado para pessoas LGBTQIAPN+. E tenho um trabalho que é muito focado em pessoas LGBTs e mulheres, né, tanto dentro dos filmes que eu faço, quanto dentro dos projetos que eu participo. É, a gente vai fazer um bate-papo geral, assim, conversando tanto sobre as produções que outras pessoas fazem, quanto as nossas próprias produções. A ideia é que a gente vá, todo mundo falando de pouquinho em pouquinho, então que não fiquem grandes falas, para que a gente faça realmente um bate-papo, mais descontraído e que fique divertido também para quem for assistir. Eu vou começar pedindo para Poliana Marques se apresentar, e aí depois eu vou passar para Mari Bruna. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Poliana. Para me autodescrever, eu sou uma mulher negra, de cabelos curtos, raspados na lateral. Tô de camiseta verde e calça jeans. Então, eu sou Poliana, sou goiana, né? Não aqui de Goiânia, mas aqui do interior de Goiás. Atualmente, eu sou servidora pública, trabalho na Universidade Estadual de Goiás, na coordenação de rádio teledifusão, que é onde fica a rádio e a TV educativa da UEG. Além disso, me graduei em cinema também na UEG. é. E aí, no cinema, assim, pelo menos tenho preferência de atuação mais na direção e atualmente tenho feito mais coisas na continuidade. É, e acho que desde o início, então, desde antes do cinema especificamente, eh, tenho participado e atuado em movimentos negros, feministas, LGBTQIAPN+. Então, na verdade, meu encontro primeiro foi com esses movimentos, depois com o cinema, e já dentro do cinema, sempre em conjunto com eles. Então, eu fui para o cinema e o audiovisual querendo, porque gosto de contar histórias, há muito tempo e querendo contar histórias sobre nós e sobre estas pessoas, sobre pessoas diversas, as histórias que a gente ainda não via, né? Que eu acho que eu e muita gente estamos sempre querendo isso. Então, nessa parte do cinema, então toda a minha parte de pesquisa vai sempre mais no sentido de cinema produzido por mulheres e pessoas LGBT, e na parte de produção e realização, as histórias que eu sempre gosto de contar ou documentar tem a ver com essa população. Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso, por enquanto. Aí depois você vai azeitando mais, falando mais coisas. Eu vou passar então agora a palavra para a Bruna, que estou vendo primeiro aqui. Pode falar, por favor, Bruna. Boa tarde a todos. Eu sou Bruna Castro, mas também podem me chamar de Breu. Eu sou uma pessoa negra, de pele clara. Tenho um blequinho, uso um óculos de cocobre, meu cabelo também é dessa cor. E estou vestindo uma camisa de botão branca. Eu sou diretora, roteirista, produtora, etc e tal, mas atuo mais na área de edição e montagem e direção de fotografia. É, atualmente também eu sou idealizadora do Cineclube Violeta, que é um cineclube LGBT, que vai começar agora em setembro as exibições, as sessões. E estou muito feliz de estar aqui hoje falando com vocês. Acho que é isso. Joia, obrigada, Bruna. Pode falar agora então, Mari. Eu, né? Isso. Tá. Então, boa tarde, família. Meu nome é Mariana Passos, eu sou soteropolitana. Eu sou uma pessoa branca com óculos redondos vermelhos e cabelos cacheados curtos, vestindo uma blusa branca com um meme da Henk Favorarra aqui
azul e branca. Eu sou atriz, né? Pelo menos fui formada nisso, né? Sou atriz, produtora, iluminadora cênica, agora roteirista. Sou pesquisadora da cinematografia sapatona. Fundei o Cine Furtacô, que é uma maluquice aí que a gente está inventando. E tem podcast, tem videocast, lancei um livro também e sobre a cinematografia sapatona, pensando justamente, né, sobre ela e a construção do imaginário simbólico da comunidade sapatona a partir das obras, a partir do audiovisual. E tem o Cineclube também, a gente também tem o Cineclube Sapatão e Trans no Cinema do Museu aqui em Salvador, e eu acho que é isso. Estamos experimentando e pensando essas cinematografias, narrativas e a estrutura da comunidade sapatona no audiovisual. Massa. Eu queria começar que a gente falasse um pouco assim sobre como vocês, é, Poliana, Mari, Bruna, infância e adolescência viam essa representatividade, né, no cinema, do cinema sapatão e como é que vocês viam essas narrativas do passado. Depois iremos para o presente e o que vocês acham do futuro, mas nesse momento eu queria que primeiro saber como foi a construção cinéfila de vocês e essa relação de vocês com o cinema e como vocês veem esse cinema lésbico, sapatão e também mulher, né, com mulheres em tela, durante esse momento prévio, antes de vocês se relacionarem com o cinema, antes de vocês trabalharem com artes e tal. Eu sempre vou na mesma ordem, que aí ajuda. Tá certo, tudo bem. Então, eu quando fui fazer o TCC, que tinha a ver com o cinema de mulheres e cinema lésbico, eu comecei escrevendo o seguinte, que eu, na minha infância, eu só podia ser a Power Ranger amarela. Que tinha a ver tudo com isso, né? Porque isso tinha a ver com TV e com cinema, que eram essas representações da infância. Então, os Power Rangers, né? A amarela era a única, primeiro, que tinha que ser mulher, e mulher só tinha amarela e rosa. A rosa era quem? A mocinha branca. Então, amarelo, dependendo da versão, era a pessoa asiática ou era a pessoa negra. Então, isso para dizer dos muitos, como é que fala, papéis em que a gente não se via, né? Então, assim, eu fui alguém que cresci vendo muito TV, né? Não, cresci numa cidade pequena, então não tinha cinema, assim, um cinema especificamente para ir enquanto criança, né? Depois com os DVDs, etc., né? VHS, é que veio mais essa questão de ver filmes, assim, filmes fora ali da TV. E então, na verdade, se tem essa não representação. Então, não representação no sentido de mulheres, depois de mulheres negras, e aí para adolescência para frente, né? Então, mulheres sapatãs, mulheres lésbicas, menos ainda, né? Então, assim, de infância eu não consigo me lembrar, por exemplo, assim, na infância essa referência. Talvez da adolescência para frente, com as novelas, aí que sim tinha algum tipo de representação. E tem isso, né? Então, tipo assim, você não se vê, você fica vendo histórias em que alguém sempre te salva, né? Ou sempre salva as meninas. Então, é, e quando começa a ver as histórias, vê daquele jeito maluco, né? Lá também eu relatei que, tipo assim, qual foi a primeira cena lésbica que eu me lembro de ver em filme? Eu tentei, por conta do TCC, achar essas pela cena. O filme não achei de maneira nenhuma. Mas a cena eu lembro, porque era um filme de ação, então um enredo assim de ação mesmo. E aí tinha assim a mocinha e tinha o vilão e tinha a comparsa do vilão. Então a mocinha estava numa sala escutando atrás da porta o que o vilão estava falando. A comparsa do vilão chega por trás dela e começa e pega as mãos na canela e vai subindo para cima da saia dela. Então, assim, aí aquela cena dela, assim, do que eu me recordo, tinha várias coisas que era o fato da mulher sapatão ser a vilã, né, ser uma coisa deturpada, uma coisa perversa, a não consensualidade da questão, que era uma cena
violenta, digamos assim, mas ao mesmo tempo de ser uma coisa sexy, né? Aquela coisa sexy feita para o olhar masculino. Então, junta, eu acho que três coisas que são muito presentes nessas primeiras representações, né? Então, assim, e aí coisas diferentes dessa, eu só fui assistir quando eu entrei na universidade pela primeira vez aos 17 anos. E isso é que me permitiu lá, e era uma faculdade de ciências sociais, na verdade. Então, lá que me permitiu ver, eles tinham alguns filmes que aí tinham representações lésbicas de maneiras mais diversas, diferentes, e ainda assim, naquela época, ainda eram filmes que terminavam com um final triste, trágico ainda. Mas acho que é isso que eu tenho, assim, desse início, ainda seria isso. Bruna, pode falar. Eu acho que a minha relação é meio parecida também. Eu tenho uma memória muito forte, assim, de ter assistido, os meus primeiros filmes, assim, que eu assisti, eram realmente filmes que tinham narrativas muito tristes, assim. Aquele assunto de meninas, Boys Don't Cry, essas coisas assim, né? E uma referência bem também estadunidense, assim, desse tipo de filme. E, para além disso, também a série de Ellie World, né? Que eu acho que veio antes também de eu começar a pensar em fazer cinema. Eu tinha uma relação muito de assistir escondida, assim, sabe? Tipo, e ainda não saber direito também minha sexualidade, não ter entendido ainda, mas ficar assistindo, assim, escondida e tendo essa relação, né? Basicamente, mais ou menos isso. Então, esse é um bate-papo 30 a mais, pelo visto, né? O... Eu me lembro, rapaz, você falou assim, eu me lembro dos meus crushes. Eu já lembro eu tinha um crush em Elvira, Rainha das Trevas, não perdi uma vez que passava na TV, na sessão da tarde. Tinha também Minha Mãe é uma Sereia, que tinha Cher. E tinha uma questão ali meio, eu me lembro que tinha uma questão um pouco tensa, sapatona. Eu me lembro, Assuntos de Menina foi o primeiro oficialmente sapatão e traumatizante, né? Nunca esqueci aquela cena no final, né? Então, é traumatizante. Mas aí também, sabe o quê? Eu me lembro, sabe, quando eu tive realmente assim, pá! Outra visão foi no vestibular da UFBA, exigia filmes também no vestibular. E um dos filmes era a Maravilhosa Família de Antônia. Então a gente teve que assistir no terceiro ano. E eu fiquei impactada com aquele filme assim. Não, não pela lesbianidade, assim, pelo filme, sim, mas depois que eu vi me tocar também que tinha. E que foi apresentada, né, a lesbiandade de outra forma, de uma forma tranquila. Mas eu tinha muitas referências fílmicas gays, poucas sapatonas, né? Esses clássicos gays a gente conhece todos. E eu me lembro, a gente já sabe, né? Priscila, Rainha do Deserto, enfim. Tinha um do Leonardo DiCaprio também, tem vários, né? A gente sabe. Mas esses foram. Mas eu era atriz, vocês falaram do ponto do backstage. Quando a Adele Ward saiu, eu falei, pô, eu quero ser atriz mesmo, velho. Só para poder fazer um dia contracenar, ser ou poder estar perto de uma Betty Porter. E aí foi, foi uma condução assim. Mas, lógico, né? Botando todos os subtextos que a gente quer no personagem e nas histórias para manter elas vivas na gente, né? Então, Elvira. Tinha uma, sabe quem era? A mulher de Roger Rabbit, naquele filme, né? Como é? E A Carmen cilada. Sandiego. Carmen Sandiego era sapatona, sapatona, ninguém tira isso da minha cabeça. A E professora eu de adoro. Matilda. A professora de Matilda, meu Deus, o primeiro crush, assim. A professora de Matilda, real, 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 real. Era, é isso.
Mas assim, só para um comentário assim, quando eu tinha 11 anos, eu acho, eu assisti aquele filme, ai meu Deus, das quatro irmãs lá que a mãe morre, o pai morre, a partilha. E eu acho que a minha vida inteira, assim, da minha adolescência, eu acho que foi o meu único referencial positivo, assim, né, que é um grande clássico do cinema brasileiro, né, que ela chega e fala, eu sou sapatão, eu sou fanchona, eu sou um monte de coisa. E aí eu achava, poxa, que legal, porque eu lembro de pensar assim, agora que isso saiu nesse filme, todo mundo vai entender melhor, todo mundo vai gostar mais de lésbicas, porque eu sempre fui essa criança ingênua, né? Sei não, agora tudo mudou, o cinema mudou. E depois disso eu também não vi muita coisa, assim. Mas eu gosto de começar falando essas coisas, porque eu acho que também é legal a gente pensar agora nessa segunda rodada em falar como vocês veem o agora, o que mudou e como vocês veem que essas mudanças, o que elas vão reverberar positivamente para as próximas gerações, assim. Porque também a nossa geração não tinha realmente muito referencial, assim. E apesar de estarmos com muito ainda a se caminhar, hoje em dia, assim, me bate, não é nenhum. É uma inveja mesmo de jovens que tem mais pessoas que você olha na tela e vê, pô, essa pessoa parece comigo, sabe? Mas que isso também é mó legal. E aí eu queria que vocês falassem um pouco dos seus referenciais de hoje, assim, e quanto para vocês o que exatamente melhorou, assim. Então, esses primeiros filmes, né, quando a gente fala de assuntos de meninas, e etc, e é isso, né? Quando a gente começa a fazer as referências, com certeza, é uma conversa 30 mais, 40 talvez, porque realmente. E acho que uma coisa de pensar é isso, assim, muito, muito, né, nessa época e antes ainda de estar pensando em cinema, porque é isso, né? A gente não se vê tanto que a possibilidade de fazer TV e cinema também demora a chegar. Para mim, demorou após 30, assim, tipo assim, estudei outras coisas, era outras coisas, porque foi essa distância de, assim, de você ser tão grande que você não se vê fazendo aquilo também. Então, naquela época, né, no início de ver então esses filmes, era interessante que você conseguia ver a lista de filmes lésbicos. Existia essa lista, assim, no sentido de que eram talvez tão poucos e difíceis de encontrar, que aí tinha as listas, né? Aí você ia atrás daquela lista e ia assistindo, né, a lista, assim. É, antes dessa época, né, eu participei aqui em Goiânia, existia um grupo lésbico-feminista que chamava Lilazes. E aí a gente realizou o primeiro num ano e depois o segundo, a gente chamava Festival de Cinema Lésbico, que era meio que pegar essa lista que tinha na época e passar no Cine Ouro, que é um centro cultural daqui, e aí nos 2 anos. Então, indo numa locadora que era a Caravídeo, que era uma locadora aqui, ou baixando na internet de maneiras assim, e era assim que a gente fazia. Então, nesse sentido, então, naquela época tinha a lista. Então, o que muda muito hoje? Primeiro, a quantidade, né? O acesso e a quantidade. Hoje eu posso listar, mas assim, é uma lista imensa que felizmente cresce, que tem uma diversidade grande. E era isso, e era cinema sempre de fora, principalmente dos Estados Unidos, obviamente. Aí depois que você vai tendo, né? Então, acho que essa difusão, assim, uma coisa muito interessante é que se eu tenho mais histórias, mais pessoas fazendo finalmente, então eu tenho uma diversidade muito maior. Então, eu queria, quando fui estudar, pensar, na verdade, lésbicas negras. Então, eu fui atrás, né, dos curtas e dos cinemas que tinham lésbicas negras e isso foi possível. Então, que bom que isso foi possível. Aonde que está essa maior parte? Nos curta-metragens ainda. Longa tem? Não, né? Ainda é muito difícil, assim, tem, né, muito pontualmente, tal, séries. Então, as séries, a questão da difusão das séries. Então, com as séries, foi possível também ver muito mais desses personagens. Como você falou, então, felizmente, essas gerações de hoje têm essas referências nas séries, nesses novos filmes que vão surgindo. Então, acho que isso é muito interessante. É interessante que é isso, eu posso dizer, por exemplo, posso fazer filme ou documentar o que acontece com as lésbicas aqui de Goiás. Então, tem isso também, de você ter diversidade no sentido de interseccionalidade regional, de idade, de diversas outras questões que não tinha antes e que faz uma super diferença, né? Para mim, fez diferença assistir filmes lésbicos já naquela época, quando começou a ter filmes que tinham finais felizes, né? Eu tô tentando aqui lembrar, quando falou da São de Minas, numa mesma época eu assisti, eu tô tentando lembrar o nome daquele filme que tem três histórias lésbicas na mesma casa.
É um que muito comum, não consigo lembrar de jeito nenhum. Ele são três As histórias. A horas? primeira. Oi? As horas? Não, não é As Horas. Eu tô com super dificuldade, mas são três, eles são três histórias que passam na mesma casa em décadas diferentes. Então começa lá na década de 70, depois 80, depois 2000, e que tem a Ellie DeGeneres. Era toda uma história dos três das três histórias. E aí ele é interessante porque ele começa com uma história muito triste e tem uma história muito quente no meio e termina com uma história muito feliz. Então foi muito bom na época assistir aquele filme e essa referência que era diferente, então, desses finais sempre tristes, né? E então acho que é isso. Eu acho que assim, tem mais coisas, mas essa questão de ter mais histórias, mais diversidade, mais referências, e eu fico muito feliz, porque daí quando eu quis fazer cinema agora, eu tinha tipo outros filmes, outros curtas de outros lugares que eu pude assistir, pensando, nossa, que bacana, eu quero fazer isso. Pode falar, Bruna. É que eu tô seguindo. Pode ser Mari também, é porque eu tenho um toque, aí eu vou seguir na mesma ordem pra sempre. Então, por isso que eu tô fazendo sempre Poliana, Bruna, Mari. Falar sobre a perspectiva agora é muito. Enquanto vocês estavam falando, assim, eu estava pensando num exemplo que eu tenho, que é o meu cunhado, ele está saindo da adolescência agora, né? Então, lançou Hot Stop, coisas assim de adolescentes. E eu fiquei tão empolgada, achando tão lindo tudo, emocionada. E aí eu falava para ele assim, assiste, e ele é pansexual, né, não binário e tal. Então, falando com, sabe? Tipo assim, véi, e ele super normal. Tipo assim, tá, nada demais, sabe? Tipo assim, e eu, e eu super feliz com isso, e ele assim, beleza. Achei meio, sabe, sem graça até. Então, eu acho que, claro, tem diversas coisas ainda que precisam acontecer, precisam mudar em relação a isso, para diversas famílias, assim, sobretudo em questão de classe e tal. Mas eu acho que cresceu, sim, muito, muito do acesso, assim, fez com que as pessoas realmente lidassem com isso de uma forma diferente, sabe? Eu acho que principalmente para essas pessoas crescendo, assim, crescendo, enquanto se identificando enquanto LGBTs, assim, sabe? E uma coisa que eu estava pensando muito em comentar é que saiu, né, a lista de filmes habilitados para concorrer ao Oscar, né, para concorrer ao Oscar de melhor filme internacional. Aí saiu a lista de filmes possíveis do Brasil. E nessa lista tem filmes assim tão lindos que tem personagens lésbicas ou bissexuais que me enche muito meu coração, que é Sem Coração, Saudade Fez Morada Aqui Dentro, Cidade de Campo, que eu acho que mostra um pouco também como está sendo, né, esse cinema nacional nosso, assim, que também Marte Um trouxe, e são narrativas que não são necessariamente focadas nisso, né, na sexualidade em si, mas trazem isso de forma tão linda, assim, sabe? Então eu fico muito feliz mesmo, assim, com o reconhecimento também desses filmes, porque eu acho que não tem cabido mais mesmo, assim, não falar sobre essa diversidade que a gente tem, porque eu acho que não. Eu acho que até em termos de roteiro, assim, de criação, eu acho que já não faz mais sentido mais, sabe? Eu sinto isso, eu sinto que a complexidade que se traz também para esses personagens e tudo mais, eu acho que, enfim, é uma outra visão, assim, eu acho que tem pro cinema até, de ter essas personagens, né? Não mais como um lugar de preciso colocar isso para uma representatividade X, mas sim
colocar porque realmente essas histórias são interessantes de serem contadas, sabe? Independente de qualquer coisa. Então, enfim, eu fico muito otimista assim quando eu vejo isso, porque mostra também muito que o nosso cinema. Ah, enfim, eu sou muito apaixonada, né, pelo nosso cinema e, enfim, os curtas também, que eu acho que também é um lugar que eu percebo que tem muito filme, né, LGBT, principalmente, assim, tem muito filmes em curta-metragem, então, enfim, apaixonada. Sim, massa. Ah, eu descobri aqui o nome do filme é Desejo Proibido. É, bem, não, eu sou. Apesar de assistir, de estar ali refletindo a cinematografia, mas eu tô refletindo muito de uma forma mais ampla de linguagem, não apenas cinema. E assim, as produções audiovisuais LBTs e etc., elas, elas a gente está conseguindo, sim, ter mais e etc., mas elas estão ganhando um fôlego, né? E também eu acho que a forma de consumo da comunidade também tem mudado muito. Então, ainda mais com a invasão dos doramas, e principalmente dos doramas sáficos, os GLs, como tailandeses, né? Tem sido importada também essa estrutura de consumo e de acompanhamento e de apoio a não só a obra, né? Porque eu acho que essa é a grande, é o mais importante, e tomara que a gente importe mesmo, é a estrutura do apoio dos fãs a seus artistas, né? Então aí vai acompanhando uma linha de produção, né? Uma linha de pesquisa, uma linha de conteúdo, etc. Apenas o artista, elas estão um pouco se importando sobre isso. E então, por exemplo, olhando alguém finalmente entendeu que tem público, tem dinheiro que sapatonas consomem e foi a Tailândia, né? E o governo tailandês começou a fomentar a produção de doramas GL. Eu estou falando isso porque, tipo, antes o fenômeno da Tailândia a gente começa em 2022 e a gente teve um GL no ano 2022. Agora, no ano 2024, já tivemos 5, tem mais 4 para vir ainda esse ano, ou seja, 9 GLs, 9 doramas de protagonismo, né? Sapatão, bissexual, lésbico, etc. Então, depende muito para onde a gente olha, né? Mas assim, o que eu acho bacana nesse fenômeno que é do sul global, né? Não faz parte do norte. E eu estou falando isso porque, numa perspectiva agora, eu acho que pensar audiovisual sem pensar, a gente tem que pensar o audiovisual considerando também as forças políticas, né, que estão aí e a mudança também da economia, porque o que o Dorama está fazendo no nosso consumo audiovisual brasileiro assim é uma coisa absurda e a gente não está dando a devida dimensão a isso, saca? Eu tô falando isso. E isso porque no campo de representatividade é o que está alimentando a nossa comunidade, assim, hoje, né? Porque a gente não acessa os curtas. Justamente, nós temos um problema de acesso. A própria estrutura de cinema, da indústria do cinema, né, dificulta a possibilidade de acesso a essas obras. Então, quantas histórias estão sendo perdidas em festivais? E não estão assim, a gente não consegue acessar. A comunidade quer acessar, né? Nós tivemos a última produção websérie que tivemos brasileira, depois da meia-noite, já bateu 1 milhão de visualizações no YouTube. Então, assim, público tem, sabe? Eu acho que agora a gente está começando a entender, talvez, vislumbrar um nível de organização social para a manutenção dessas produções, no caso LGBTs, etc.
a partir dessa sociedade pós redes sociais, né? Então, a gente sim continua tendo problemas de acesso à obra, mas hoje temos muitos fandoms, muitos fansubs empenhadas em divulgar, né, em disponibilizar, né, grupos no Telegram. A gente está falando de pirataria, mas é isso mesmo, acessibilidade e democratização. No Telegram tem milhares de grupos onde a gente consegue acessar as nossas obras hoje, assim. Se hoje procurar, a gente acha, mas porque está, mas aí tem gente legendando, procurando, criando drives, saca? Então, para mim, a minha visão, a minha perspectiva, ela é muito otimista, assim, nesse campo. Cada vez mais a comunidade, na verdade, está conseguindo se encontrar e se organizar eu acho que ainda é primevo, são os passos muito pequenos, mas são passos, sabe? São pequenas organizações e células de mobilização que eu acho muito potente. É isso. Eu acho que Bruna citou Cidade Campo, e aí ali dá para ver, assim, bem de forma bem evidente. Gente, desculpa, às vezes eu vou meio que ficar espirrando, é meio estranho, porque aqui tá muito seco. E eu sou de Salvador, e eu tô tentando me acostumar com o clima daqui, mas não reparem na minha voz meio anasalada. Mas enfim, eu fui assistir Cidade Campo e tem, né, esse casal sáfico e você vê evidentemente que é uma pessoa sáfica, que é uma mulher lésbica ou bi que escreveu aquilo ali. A forma como aquelas mulheres se relacionam, o conflito, a forma como elas entram em conflito, e o problema delas ser um negócio sobrenatural, que eu acho assim muito massa, assim, que elas não têm nenhuma questão, tipo tipo, é até normativo. Uma é veterinária, outra é TI, uma é da fazenda, sabe? Tipo assim, as questões delas são outros lugares, assim. Mas eu também sinto que, de fato, assim, quando a gente vai olhar, tem um conteúdo muito bom, sapatão, mas eu acho que eu vejo, assim, a busca por. Então, porque, né, eu sou bi, então, pra mim, eu consumo, a parte do romance do que me contempla é múltipla. Mas eu vejo minhas amigas lésbicas mesmo, assim, tipo, meio que não faz o grupo e vai procurar, e aí cria o fandom, por exemplo, em novelas. Então, minha irmã fez um grupo do casal lésbico que tinha na novela, e aí fizeram um anúncio na Times Square, pagaram 15 segundos na Times Square, tipo, amamos fulano e fulana. E, e mandaram uma camiseta pra Karine Telles com todas assinadas e tipo, sua letra ficou maior que a minha, sabe? Tipo, porque de certa forma tem muito mais conteúdo, mas ainda existe uma certa, tipo, quando aparece um casal lésbico massa, que tem uma história que contempla, que é legal, que não é um sofrimento horrível, existe, tipo, um furor muito grande ainda. Então, eu acho que isso talvez seja um reflexo de que ainda não chegamos exatamente onde poderíamos estar, assim. Eu acho que quando a gente pensa no conteúdo mais global, assim, tipo, mais novela, Hollywood-zona. Tipo, em Hollywood-zona, sempre a lésbica é a coadjuvante, que tá lá, vamos lá, cara, é amiga do cara, que tá ótima lá, mas não tem exatamente protagonismo. A gente tem até histórias, mas não é uma coisa que ainda tá igual, mas de fato eu também, assim como vocês, eu vejo. é, Grande melhora e acho que estamos no caminho ok, legal, bom para que as coisas melhorem. Mas o que eu queria perguntar para vocês é se vocês notam, quando vocês veem um conteúdo audiovisual, se dá para vocês notarem, né, isso que eu citei de Juliana Rojas lá em Cidade Campo, se vocês conseguem notar quando ali foi realmente uma mulher lésbica, uma pessoa do universo sáfico que criou aquele conteúdo e quando vocês percebem que não foi, e como isso bate em vocês, e quais são essas características que vocês veem que diferenciam esses conteúdos, assim. Não se preocupe, assim, eu sou daqui, tô com a voz desse mesmo jeito. Então, essa época aqui em Goiânia é realmente tenso de seco. É,
Sim, assim, eu vou responder, mas só porque a Mari me lembrou da história, assim, do consumo e como é uma questão também, assim, geracional, né? Porque eu, na família da minha mãe, eu sou a primeira sapatão a me assumir, e aí, além de mim, tem a minha prima, que é da geração mais jovem, assim, um pouco, ainda não é tão recente, mas então foi eu, depois ela. E aí foi justamente, né, ela, assim, no nosso, acho que o último encontro, penúltimo encontro, juntas, que ela chegou falando, então você vê dorama? Então tem um monte de GL que eu quero te mandar link, nananana. Então, bem isso mesmo, né? E ela acompanha já, então, acompanha várias webséries e tem os links, então é bem isso, né? Então, ela é uma mulher lésbica mais jovem. Que eu, e super acompanhando realmente, assim, então é importante, eu acho que é importante demais realmente pensar sobre essas circulações, as nossas próprias e essas todas, porque é isso, e o que você falou, né, tem essa vontade de consumo, né, realmente existe essa vontade de consumo. Sobre as histórias, eu acho que sim, assim, e muito mais antes, mas muito mais agora. Eu realmente me perco pensando muitas vezes quando você vê alguma coisa audiovisual ou fílmica, né? De uma maneira em geral, parece que é isso. Como se constrói? O que que aborda? O que que é o conflito? O que que é a ideia que tem daquele personagem? Parece deixar muito presente quem fez. Muito, 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 muito por conta da pesquisa do TCC, etc., né? E também eu comecei a, sempre que estava assistindo filmes dessas coisas, contar por nome, né? Lógico que isso não é exato, mas assim, como é que era a distribuição de gênero nas equipes, né? Então, nos créditos, né? Nos créditos das equipes, vendo, assim, tipo, participei de alguns, é, como fala, curadoria, de festivais, etc, assim. E aí, eu pensando, gente, e para mim, assim, é lógico que não é uma fórmula e depende do quê, mas tem certos assuntos interessantes e abordagens interessantes, de quando você vê séries e às vezes filmes, é batata da equipe ter uma paridade de gênero maior, ou pelo menos, assim, é muito presente isso. E eu acho que é muito presente, assim, né? Como eu falei, não é uma fórmula, mas sim, porque quando você pega certos, principalmente se for, acho que, nossa, se for filme, se for série, sapatão, né? Principalmente, não é só, mas principalmente, porque existem os estereótipos, e aí geralmente, quando não são essas pessoas que estão fazendo, cai muito facilmente no estereótipo. Não quer dizer que não vai cair se não for, mas cai muito mais facilmente. Então, eu vou ter, se for lésbicas, eu vou ter cenas hipersexualizadas que não são tão interessantes, geralmente, né? Que é muito diferente, às vezes, quando alguém com a mínima vivência faz. Quer dizer que eu posso fazer só o que eu tenho vivência? Não. Mas que dá a diferença nesse sentido de você fazer ou trazer, e como é que você traz aqueles personagens, etc. É igual tava conversando, igual tava conversando assim, quando coloca as questões de mulheres nos filmes da Marvel, que é uma coisa muito assim, por exemplo. Estava assistindo com meu irmão. E aí é muito engraçado você pensar um filme em que isso não está na estrutura do filme, mas você enfia uma questão de que você quer dizer que está rolando empoderamento de mulher ali, quando um filme faz isso organicamente, né? Digamos assim. Então eu acho que eu percebo que assim existem sim essas diferenças e é isso assim. E tanto tem que o fato de você ter mais mulheres, mais pessoas LGBTs por trás das câmeras tem mudado significativamente sobre o que tem sido feito. Ah, eu achei muito legal você ter comentado isso, porque eu estava conversando também com a minha companheira sobre a cena de sexo no filme Cidade de Campo. E pensando sobre, meu Deus, como pode ela ter colocado algo tão a gente, assim, sabe? Eu fiquei muito maravilhada, assim, porque é um lugar, uma sutileza, assim, que realmente existe isso, né? Só uma pessoa sáfica para fazer aquilo. E eu também vejo muito dessa sutileza em Retrato de uma Jovem em Chamas. Eu acho um filme muito, muito bonito em relação a isso, assim, pelo relacionamento dessas três mulheres, na verdade, não só das duas, né? Mas também da pessoa depois que elas
tem aquilo da cena de aborto e tal. Eu acho, enfim, uma das cenas mais bonitas assim que tem, por exemplo, no filme. E em contraponto a isso, tem um filme que eu gosto muito mesmo, assim, muito mesmo, que é A Criada. Só que, ao mesmo tempo, não sei se todo mundo já assistiu A Criada. Eu amo muito, até mesmo as cenas de sexo eu gosto desse filme. Mas tá ali muito, muito claro que não que é um homem que fez aquele filme. É incrível isso. Realmente é um lugar, às vezes, que você. É um olhar muito sutil mesmo, mas que tá ali, né? Ai, Mari, desculpe, se eu só comentar sobre a criada bem rápido. É que, assim, eu sei que dá pra ver que é um homem, mas eu caí em todos os baits ali. Eu chorei no filme, eu odiei o homem, eu Sim. caí em todas as coisas. Tipo, um amigo meu, hétero cis, assim, ô Shilda, você gosta desse filme? Eu amo esse filme, com licenças, caí em tudo, gosto muito. Tipo as duas. Nossa, eu sou muito, muito assim. É um dos filmes que eu acho que eu mais indico para todo mundo assistir. É, eu tenho questões, mas justamente essas questões, assim. Eu acho que, mais falando assim da criada especificamente, a gente tem várias coisas que colaboram muito, né? Primeiro que é a história da Sarah. Eu acho que ali já começa todo o acerto da obra, né? Então tem todo um começo antes. Até a própria série da BBC, do filme, né? Porque tem um filme antes, que é da BBC, da própria BBC, da criada. E ali você. E olha que é um homem também que dirigiu no da BBC, mas é porque eu acho que tem um. No do coreano, ele tem um. Ele quer ousar mais um pouquinho e traz umas questões que. Mas para mim ali o fetiche tá claro, assim, tá nítido, saca? O fetiche tá ali estabelecido. Mas é porque é isso, a gente também não. Eu acho que a gente começa a entender que não dá para isolar, a gente não pode ir para um purismo, né? Para uma negócio. A gente precisa, eu acho que a gente precisa entender o momento que estamos agora. Eu acho que nesse momento da nossa sociedade, que a gente está conseguindo finalmente acessar esses espaços de produção dessas obras, as pessoas, os marcadores dominantes precisam dar uns dois passos para trás. Sabe? A gente não é nesse momento, quer dizer que né, é para sempre? Não necessita, mas é porque nesse momento quem vai consumir é a própria comunidade. Eu acho que a gente precisa passar por um momento de endocultura mesmo, da gente se consumir, da gente se apropriar da nossa cultura, dos nossos símbolos, dos nossos signos, que eu acho que a gente não teve esse momento assim enquanto comunidade, assim. Eu acho que agora que está rolando o orgulho do caminhoneiro, o orgulho desfenho, o orgulho das femininas, que são questões também, são microtribos, mas enfim, tudo bem também, né? Tudo pode, tudo deve poder também, porque a gente precisa produzir para meio que ocupar todas as esferas das obras artísticas, na minha ideia. A gente tem que ter nossas próprias obras boas e as nossas próprias obras ruins. Na verdade, até agora a gente tem obras de outros, saca? Então, por exemplo, eu acho, para mim, Retratos de uma Jovem Chamas é muito um ápice assim da nossa cinematografia, assim, estabelece um lugar que realmente só sapatonas são para outras pessoas passa despercebido, vai em outros lugares, atravessa de outra forma, mas a gente por conta da nossa subjetividade, né, se atravessa a gente se entende num lugar subjetivo que é muito nosso, é dos nossos, dessa comunidade, né? Então, esses símbolos e signos, quando a gente, cada vez mais que a gente adentra na nossa comunidade e convive com os nossos pares, eles saltam mais aos olhos, né? São códigos nossos, né? Então, sim, para mim é muito nítido quando tem um filme, um filme
é dirigido por um homem ou por uma, meramente uma mulher apenas, nem sendo sáfica, você já sente ali eu sinto assim. Eu estava pensando, tem dois filmes esse ano que falam sobre amizade sapatona, de, né, entendendo a sapatonice como amizade. Uma é, um é dirigido por duas sapatonas, um casal de sapatonas, que é Am I OK? Tá na HBO, Eu Estou Bem. E o outro é Drive Away Dolls, que é por um cara. Daí, enquanto uma enquanto em um filme a gente vai explorar o campo da amizade, dando uma dimensão muito importante, porque a gente tem uma outra relação de amizade na nossa comunidade, né? O rebuceteio tá aí, né? Para nos. A amizade ocupa outra esfera do nosso rolê. E é muito bonito, enquanto o outro, elas acabam juntas. Por quê? Porque a gente tem que se pegar de todas as formas, sabe? Tem essas lógicas que mantêm o status quo, a gente precisa estar sempre muito atento, eu acho, saca? Eu falei, não sei se eu, mas eu respondi, né, velho? Eu respondi. Sim, toda resposta é válida, mas respondeu. Não, mas eu acho que assim, tem duas coisas sobre isso. Eu acho que uma que é uma coisa meio no que Poliana falou, que tipo assim, tudo bem, você assiste fazer isso, filme de trans, você é hétero, faz filme de gay ou lésbico. Tá, não, a rigor tá ok, mas você consegue ver. Quando você consegue ver, poucas pessoas passam pelo radar, assim e tal. E aí tudo bem, aí você consegue ver, mas aí quando você consegue ver e aí fica deturpado uma visão que reforça estereótipos ou que bate numa tecla que já não é mais para ser batida, aí essa é a minha questão, assim. Por exemplo, é isso. No caso da criada, para mim, porque é um conflito que para mim é muito representativo, né? Porque para mim eu demorei muito de entender que eu gostava de meninas, porque eu cresci sabendo que eu gostava de meninos, porque era o que era posto. Então, se eu gostava de meninos, eu não podia gostar de meninas, sei lá, era meio que isso, assim, na minha cabeça, né? Eu demorei, assim, uns 19 anos, a realidade é essa, lá pros 20 anos foi que eu entendi que, ah, tá, isso aí, eu gosto muito, poxa, legal, gosto também bastante. Mas, assim, eu falo porque minha mente foi muito criada por filmes, né? Tipo, eu agia na minha vida a partir do que eu via nos filmes. Então, não sei se talvez eu seja o critério máximo disso, mas que em alguma dimensão para todo mundo é assim, né? A gente consome coisas e reproduz isso. E aí, meio que apesar de ter essa fetichização em A Criada, para mim foi tipo um sentimento de, ai, sei lá, de eu tô fazendo isso, sabe? De você se sente uma coisa catártica mesmo. Que eu acho que é totalmente diferente lá do filme francês da Adele, né? Como é? Do azul, o azul é a cor mais quente. Que é um filme que me incomoda muito, porque eu lembro que muitas amigas minhas amaram e aí ficavam dançando aquela música que eu esqueci, não sei o que lá, Baby, pulando, e eu falava, mas esse filme não gostei, não. Eu senti uma vibe e não gostei, sabe? E pra mim a minha questão era isso, assim, porque eram hiper cenas amorosas gigantes. Eu tô falando assim um pouquinho porque temos uma criança aqui na plateia, eu tô tentando, né? Mas assim, o filme detalha momentos que eu acho que tipo assim, beleza, pode até rolar, mas que eu acho que, assim, as próprias atrizes, depois de uns anos, vieram falar e tal. E aí eu achei que foi para além do fetiche, assim, foi quase National Geographic, assim, sabe? E aí me incomodava isso, só que eu também não dizia muito, porque todas as amigas estavam gostando, e eu meio que falava, tá, eu não gosto não, mas ok. Que eu acho que é diferente até da criada, mas muito melhor quando você vai para, por exemplo, Cidade de Campo mesmo, que eu amei. E também Rafiki também, enfim, são exemplos de filmes que eu acho que contemplam mais. Mas falei um monte, e eu ia comentar alguma coisa, mas depois falei um monte, enfim. Mas voltando, assim, à coisa do processo, assim, do audiovisual nesse momento, eu acho que também a gente podia falar um pouco porque, assim, a gente, né, estamos aqui para falar de cinema, mas Mari trouxe a coisa dos doramas, e ontem eu também estava aqui, vi uma mesa de web, né? As meninas falando, as mulheres falando sobre produção web. E eu acho que a gente também pode falar tanto do nosso consumo, tanto do que a gente gostaria de produzir, pensar nesse público. O que é que vocês veem, tanto do público
quanto dessas demandas do web, assim, porque é óbvio que hoje em dia a gente tem muita narrativa de drop, de TikTok, de Instagram, do próprio YouTube ainda, que tem as mini histórias que são feitas. Então, assim, pensar agora no futuro e como vocês veem o público. São duas perguntas, na verdade, basicamente, né? Dois questionamentos, duas reflexões que eu queria que vocês fizessem, que é pensar como é que está esse público agora, para além de, eles estão vendo mais, estão sendo mais representados, mas assim, o que que vocês acham que eles querem agora, que principalmente o público sáfico, óbvio, e como é que vocês veem o futuro do audiovisual sapatão, no sentido de tanto de meios como de formatos, sabe? Então, nossa, é bastante coisa. Não. Não, eu digo bastante coisa de pensar sobre, não que você tenha falado muito, não é isso. É de bastante coisa para pensar, né? Quando você foi dizendo. Então, sobre o que. Vou começar da parte do que eu gostaria, né? O que eu gostaria. Por conta da experiência que foi tendo com fazer com cinema e audiovisual, é, uma experiência que eu fiz e gostei bastante foi o filme que foi o TCC. Ele era uma mistura de documentário com ficção. E aí, porque eu tenho essa vontade, né, no sentido de sempre incentivar a produção audiovisual e fílmica feita por mulheres e que tenha até essas temáticas, então, e vindo assim dos movimentos sociais e muito da história dos coletivos, então eu queria misturar tudo isso. E aí isso partiu um pouco para o questionamento de como se faz os filmes, de como se gesta os filmes, na verdade. Então, quando eu fui fazer que foi o documentário do TCC, eu fiz assim, na verdade, então, primeiro, a gente a gente organizou um grande encontro, né, uma oficina com outras mulheres lésbicas e bissexuais, e daí eu fui chamando essa galera, eu até falo, né, da minha trajetória. Então, assim, a gente que um dia já tinha militado junto, grupo, gente do próprio cinema, e aí fomos juntas, porque daí a questão era, assim, as questões pensadas era como que a gente se via e como que a gente queria se ver, e se vamos fazer um filme, vamos fazer um filme baseado em que parte, né? E aí foi muito bacana, porque algumas coisas que ficaram muito presentes para mim naquele encontro, assim, que eu gostei, eu falava, nossa, ainda bem que deu para fazer isso, já valia o TCC ter feito esse encontro. Porque, como isso foi feito no ano passado, início de 2023, primeiro teve a história do encontro, porque foi pós-pandemia, né? Então, já assim, a história de se encontrar presencialmente foi muito bacana. E a história de conversar de novo sobre o que a gente gostaria de ver sobre a gente foi muito bacana. E de produzir o que era naquele momento, eram fotos e tal, era de imagens que a gente gostaria. Então, as meninas produziram, assim, fotos em que duas chegavam de moto e se cumprimentavam, foto de duas sapatão jogando sinuca no bar, fotos, foi assim, né, com o que tinha. Então, que tinha muito essa questão do afeto, né, da maneira afetiva de estar no mundo, assim, que ficou. E aí o que ficou que foi usado depois para frente, um pouco no documentário, e aí que aí era a gente foi entrevistar mulheres negras lésbicas, etc. E aí foi essa história de trazer a narrativa da vida delas, mas muito pensando nessa parte do afeto, o afeto que elas tinham com as companheiras, com a família, com os projetos, com as casas em que elas viviam, porque aí coincidiu de ser duas mulheres que eram de axé, então, assim, de toda essa relação com o espaço. Então, foi muito bacana. Isso tudo para dizer assim, então, o que eu gostaria? Gostei muito dessa ideia de pensar coletivamente histórias, né? Assim, pensar coletivamente, não sei o quanto isso é possível, viável, etc., mas me baseei em alguns que já existiam, uma experiência do filme que não é sobre lésbicas, mas sobre mulheres negras, que é o Elecô, que foi feito também coletivamente. E aí eu pensei, nossa, isso é muito bacana. Então, gostaria mais que fizesse assim. Quando eu penso o que as mulheres lésbicas e sapatãs querem ver, eu tenho, acho que hoje, mais contato com mais mulheres lésbicas dessa geração e idade mais próxima à minha. Então, né, já chegando que 40, que parece ser alguns tipos de coisas que não é necessariamente iguais a 20, a 30 anos e tal, né?
Então, um pouquinho, como Bruna falou, ainda tem essa história da empolgação de novas histórias, né? Então, quando a gente vê coisas afetivas, coisas que retratem com afeto, com delicadeza, como é que foi as nossas descobertas, como é que foram nossos amores, e como é que são as nossas separações, etc. E como é que é histórias também que a gente, em que tem sapatão, mas que a história não é essa, como você falou, né? Então, eu vejo um pouco essa vontade também, nesse sentido, eu quero histórias de sapatão em que ser sapatão não é a questão principal. A gente ainda faz, isso é interessante, mas quero, né, com outros também conflitos, vivências, e eu percebo toda essa empolgação que tem quando você vê alguma série ou filme que tá o personagem lá, que ela é lésbica, enfim, e que tem, pode ser, né, a história é outra, porém tem a questão dela, ela e a esposa dela estão lá, tipo assim. Isso é bem bacana. E sobre esses formatos da web, né? É, eu tive uma namorada que falava que o TikTok ela chamava de aquele aplicativo de pequenos documentários. Gostava de brincar, isso era aqueles aplicativos de pequenos documentários, que era o TikTok. E eu pensava muito sobre isso, né? Tipo, aí do consumo, né? De coisas curtas, ou de narrativas curtas, enfim. Ou de como você tem que referenciar. Você até pode ter as séries, as questões maiores, mas se você tem esse conteúdo que é maior, você precisa de pequenos trechos, pequenas coisas para que as pessoas saibam que ele existe. E acho que isso é muito importante. Então, pensar em que tudo que a gente está produzindo precisa, às vezes, de pequenas pílulas ou pequenos trechos para que acesse esse público que está consumindo as coisas na web e vá até o conteúdo maior, assim. Acho que é por aí que eu consigo pensar. Não, mas só para explicar a coisa do web, o que eu perguntei mais assim era tipo, se você consome, vê, entende, se relaciona com especificamente conteúdos webs assim voltados para o público sáfico, assim. Ah, tá, entendi. Se eu consumo, vejo, etc, etc. Então, acho que talvez menos, assim, nesse sentido. É, é engraçado, não talvez menos. Tem um tempo, já um bom tempo, que as webséries porque na verdade nesse tempo, antes, quase dos streams ainda, né, mas já com o YouTube, a história de filmes ou webséries independentes eu tinha esse consumo maior, porque eu achava muito bacana. Eu me lembro até hoje que chamava Plan B, que era um seriado independente argentino, e que tinha no YouTube. E que era uma história fantástica, uma história muito bacana, que eu acho que chegou até o início da segunda temporada, não conseguiu, não teve mais pra frente, só que foi fantástico poder acessar esses outros essas outras questões. E quando a gente gosta, tem isso que a Mari falou, né? Naquela época, como era um seriado em espanhol, tinha até esse projeto de fazer as legendas, né? Para poder ter mais acesso, né? Então tinha um grupo, às vezes, que se organizava para fazer as legendas em português para ir. Mas eu acho que mais um pouco no nível das webséries, assim, mas menos, e hoje menos do que já foi em algum momento. É, em relação ao consumo, eu também sinto que hoje em dia não tanto mais, mas é, eu também tive essa relação com o YouTube, que eu assisti aquela N Plus, que aí depois virou filme na Netflix e tudo mais. Eu gostava muito. Mas tem um que eu gostaria de citar, que é o Rebu, a égua lombra de uma sapatão, né? Quase arrependida, uma coisa assim. Que iniciou como uma websérie no Instagram, que eu acho muito legal isso. E depois ela condensou, né, em um curta, e aí ela, enfim, acho que ela distribuiu bastante na mesma época que eu estava distribuindo meu filme também, O A Beira do Planeta Mãe Assoprou a Gente. E em relação ao meu filme, eu acho que ele teve uma experiência meio web, assim, porque o filme foi lançado em 2020, então entrou a pandemia, e aí, todo esse período, né, que é basicamente assim, um período de 2 anos, mais ou menos, que roda festival e tudo mais, foi durante a pandemia. Então, é, eu acabei tendo bastante alcance, assim, de público,
e também bastante retorno das pessoas, que eu acho que foi especificamente por causa desse contexto, assim. É, enquanto é uma produção independente, eu não sei até que ponto eu acho que precisa realmente de uma estratégia muito boa, assim, né? De como fazer chegar nas pessoas. Porque eu acho que meu filme mesmo só chegou porque realmente ele estava rodando os festivais, era uma época que as pessoas estavam assistindo online. Mas hoje em dia ninguém quer mais assistir festival online, assim. Ou assiste, mas não tem tanta adesão quanto foi na época da pandemia, né? Então eu fico muito pensativa sobre isso, porque eu acho que é muito bom esse tipo de ter esse tipo de adesão, né? Mas eu não sei realmente que estratégia tomar para que tenha realmente público, que chegue nas pessoas, assim, né? E eu acho que é isso que vocês estavam falando antes, sobre às vezes precisar ter algumas pílulas, algumas coisas assim em redes sociais para chamar as pessoas, enfim. Eu gosto. Não tenho gostado muito de ter que me relacionar assim com as redes necessariamente, mas realmente parece que tem sido muito um único meio, quase assim, sabe? E eu tenho notado realmente que as pessoas estão o tempo inteiro produzindo conteúdo, assim, o tempo inteiro, em um lugar que eu fico muito. Chega muito, acho que é muito democrático, de certa forma, né? Mas me preocupa, assim, no sentido de ter que estar condicionada a isso especificamente, sabe? Enfim. Qual foi a pergunta mesmo? Você consumia, né? Não, amiga, mas pode fazer o resumão. É mais ou menos o que, como você vê o público é, que consome conteúdos sáficos e qual é a como se dá a sua relação com os conteúdos web relacionados a sapatão, para sapatão, né? Sapatonas. Enfim. Sim. Bem, ah, é, eu acho que é, é, entender que a nossa forma de consumir qualquer coisa mudou, né? A gente não decide mais em cima da hora. A gente fazemos poucas compras por impulso. A gente só faz compra por impulso com coisas pequenas, coisas grandes que significam para a gente. A gente vai pesquisar, quer ver, vai ver uns 3 reviews minimamente no YouTube. Eu vou comprar um celular, eu vou ver vários reviews, várias coisas assim. E esse consumo também está para as artes também, essa forma de consumo, né? Porque sim, tem muita coisa aí já agora, porque tem muita gente produzindo conteúdo. E por causa disso que a gente está justamente numa era de comunidade. Acho que o mais importante, o que eu acho assim que está começando a se entender de forma mais tangível, que a gente está numa época de comunidades. E os influenciadores, né, os tais digital influencers, eles estão influenciando um lugar de comunidade. Só que a gente, enquanto comunidade, a nossa, principalmente 30 a mais, a gente não está se articulando também nessa estrutura de comunidade. Porque temos várias digital influencers sapatonas que a gente não conhece, saca? E que estão falando para o Vale inteiro, assim, para o Vale Novo, para essa geração nova aí, tá falando, e tá falando, inclusive, várias besteiras também. E a gente não está ocupando esse espaço e a gente também não se organiza nesse lugar. Mas isso está acontecendo, saca? Então, por exemplo, porque a gente está consumindo. Olha, o Gap the Series, lançado, que foi esse que furou a bolha tailandesa, ele bateu esses dias 800 milhões de visualizações no YouTube, saca? 800 milhões. É muita, é muito.
quase 3 vezes a população brasileira, duas, enfim. É muita gente, é muita visualização, entende? Então, só pela visualização eles já tiveram altos lucros aí com a produção. Mas isso também, mas isso numa escala global, porque as comunidades que se formaram em torno desta obra, sacou? Os vários fandoms ainda preservam e são advogados das meninas lá, das Primbeck. Então, o que que eu acho, eu consumo muito, muito, né? Eu consumo muito, mas na verdade eu só consumo produções webs, assim, e, e eu, inclusive, consigo até acessar o cinema por causa do Cineclube, porque eu encontro os filmes e assisto sempre de casa. Então, inclusive, uma outra forma de consumo. Mas eu só consumo porque é onde a gente está, sabe? É onde a gente se encontra. É a web. Onde a gente consegue, assim, de forma contundente, né? E ordinária. Então, eu acho que a gente precisa entender que essas estruturas já estão aí e ocupar, saca? Que a gente se articular também de a gente apoiar, sabe? Seu filme, vamos conversar, passar no meu cineclube. Poli, como é que eu te ajudo, sabe? Como é que a gente vai fazendo essa rede, essa grande comunidade para conseguir driblar os algoritmos, né? Porque essa é a parada, a gente tem que driblar os algoritmos. Então, como a gente precisa estar, ó, todo mundo na mesma linha, coeso, sabe? Se conhecendo, se apoiando. Essa sujeita aqui, ela é uma Miss tailandesa que se declara LGBT, entendeu? Ela tem um fandom no Brasil que estava juntando R$ 3.000 para mandar para ela. Então, assim, para mandar para Tailândia, entendeu? Se a gente consegue se articular para mandar para Tailândia, a gente poderia estar se tratando melhor, entendeu? Fazendo o dinheiro circular, conseguindo se organizar melhor e se articular melhor. Então, mas nossos planos são muito bons, é isso aí. Eu acho que você tem razão. Eu acho que, na verdade, o cinema brasileiro como um todo é um pouquinho farinha pouca, meu pirão primeiro. E o que as pessoas que conseguem furar isso são as pessoas que se unem. Se você vê o grupo de cineastas da Juliana Rojas, ali o pessoal das filmes de plástico, a galera que faz assim um cinema que dá mais certo, e que não é o mainstream, é a galera que se une mesmo. Então, acho que o caminho é esse. Na estante, a Aline aqui me mostrou que falta pouco tempo para acabar. Não sei como, passou muito rápido para mim. Eu não sei, o tempo é relativo. Então, eu queria pedir para vocês, assim, palavras finais e uma dica de algum conteúdo sáfico que vocês amem, para que as pessoas que estão aqui e que vão assistir também depois possam consumir e conferir, assim. É isso. É, Então, primeiro eu quero agradecer o convite, agradecer a organização. Muito obrigada, assim, fico muito feliz de estar nessa conversa, uma conversa tão maravilhosa, assim. Fazendo eco um pouco com o que a Mariana falou mais no final, é isso, né? Acho que é, isso de você falar sobre, né? É porque quando falou sobre falar sobre esses modos de consumir, isso é engraçado que isso não é de agora, né? A minha formação inicial é de letras, na verdade, e aí eu fui parar lá por conta da literatura. E aí, quando naquela época falava sobre literatura escrita por mulheres negras, uma coisa que bacana de uma crítica literária, ela falava assim que qualquer obra que você não falasse sobre ela, era morreria. E aí ela estava falando dos livros, mas é porque eu acho que vale para todas as obras de arte, que é isso, né? Você precisa falar sobre, precisa de crítica sobre, precisa de discussão sobre,
para que sobreviva. Então, acho que essa realmente é um gancho muito bacana a gente pensar sobre, então, como a gente está falando sobre, refletindo sobre e divulgando sobre as nossas próprias obras, né? É cada vez mais interessante, importante em todos os âmbitos. E aí, quando eu falo em todos os âmbitos, é produzir as questões e artigos acadêmicos sobre essas obras e produzir os conteúdos no YouTube e no Instagram e etc, TikTok sobre as obras, porque é isso, né? Elas chegam, como elas são divulgadas. Que mais? É, a dica. Ah, tá. Então, foi bacana demais aqui conversar com vocês. É, então, as coisas que eu acho que assisti por último teve assim a ver com esses curtas que foram produzidos por conta do que eu estava estudando. Ah, vou até aproveitar que a Bruna falou sobre o filme dela para elogiar, porque eu amei assistir, né, de dizer da experiência, né, que foi muito bacana de, de assisti-lo assim. E então, vou falar também de um que digamos que para fazer, quando eu fui fazer o TCC, foi um que está disponível no YouTube, que foi o MC Jazz, que já tem. É, o MC Jazz, ele tá disponível no YouTube e é uma coisa linda, assim. Esse foi um filme que quando eu assisti, eu falei, eu quero fazer coisas assim. Porque tem um toque de ficção e documentário junto, que é algo que eu amo muito, e que tem um olhar muito gostoso e muito sensível para a vivência de uma mulher negra lésbica, e porque eu fico procurando essas questões da diversidade e de mulheres que não sejam só, de lésbicas que não sejam só femininas, etc, né? Acho que tem uma falta ainda, assim. Acho que tem mais, tem. Mas acho que toda essa discussão sobre caminhoneiros e desfém é bacana, porque sinto muita falta também ainda, assim, né, nas produções audiovisuais e fílmicas disso. Então, acho que essa vai ser a minha dica. Mas só um PS, rápido, correndo. Eu acho que é dividido, assim, é como se as sáficas mais femininas, assim, vamos bem espiar, elas são mais sexualizadas e vão pro lado do sexy, do, sei lá, essas coisas, e as caminhoneiras vão pro lado cômico. Eu vejo assim, tipo, nos estereótipos apresentados. E eu acho que eu ia falar MC Jazz porque acho que foi o filme que eu vi uma cena romântica, mais íntima, entre duas mulheres que realmente era muito real e muito e nada fetichizado, assim. Enfim, é isso. Eu gostei muito de estar aqui, muito obrigada, primeiramente. Eu queria dar uma dica mais sobre assistam curtas nacionais, porque tem curtas muito, muito legais que não vão muito para o lado também romântico da coisa toda. Então, eu indico Quebra-Mar, Minha História é Outra, Uma Paciência Selvagem Me Trouxe Até Aqui, Sapatão, Uma Rachadura no Sistema. Enfim, todos esses vão estar no Cineclube Violeta, porque vai ser um cineclube muito voltado para curtas nacionais, inclusive MC Jazz, que a gente vai chamar também. E deem streaming em Cidade de Campo, nos cinemas, vão nos cinemas assistir Cidade de Campo, porque vale muito a pena e é muito importante também, e principalmente nessas primeiras semanas, né, assistir filme nacional. Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade, por conhecer vocês também. É isso. Bem, vou fazer meu jabá. Curtam o Cine Clube, o Cine Furtacô nas redes sociais. A gente tem um podcast, eu e as vozes da minha cabeça, justamente pensando e refletindo sobre atravessamentos de filmes e séries. Acabei de lançar um livro na Amazon, se puder dar aquela força também. Mesma coisa, falando, só que agora escrevendo sobre filmes que eu considero importantes para a nossa cinematografia sapatona. A gente está lançando também, a gente está agora com a segunda temporada do podcast e videocast no YouTube. Que mais? Para quem está aí de Salvador, a gente tem o Cineclube ocupando a sala de arte do Cinema do Museu de 15 em 15. E, sei lá, eu tenho um drive também de filmes, quem quiser trocar, a gente pode trocar filmes, etc. E é isso.
@cinefurtacô. E eu acho que Você é vai isso. dar sua. Foi a Não, dica. era uma dica de um filme, amiga, Mari. Um filme. Ah, dica de um filme. A Isso, websérie do Furtacô que vamos lançar ainda esse ano. tá bom. Tudo bem, Que é fez o Dorama, machão, arrasou. que é Isso justamente um mesmo. dorama. Obrigada, Tá. família. Obrigada pelo convite. Prazer conhecer vocês. Um prazerzaço. Eu queria agradecer a presença de vocês. Para mim, assim, claro que é um tema super importante, mas foi muito divertido também, o que é muito importante, muito bom também, para não ficar aquela coisa muito quadradinha. Eu queria só terminar também dando uma dica, que é um filme chamado T for Two, que é dirigido por Julia Catarini. E eu sempre gosto de falar desse filme porque é muito importante, porque ele enfim, é um filme de romance bem com leves pitadas de melodrama, assim, mas que não deixa de ser um filme onde tem um amor de uma mulher cis e uma mulher trans, uma coisa que, enfim, às vezes as pessoas esquecem que é uma grande possibilidade, né, de uma mulher trans ser também sapatão. Então, eu gosto muito desse filme e assistam. E queria agradecer a vocês. E é isso, enfim. Obrigadão. Beijo, até a próxima.